Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de movimento retilíneo uniforme. A questão diz assim: um aluno sentado na carteira da sala observa os colegas também sentados nas suas respectivas carteiras, bem como um mosquito que voa perseguindo o professor, que fiscaliza a prova da turma. Das alternativas seguintes, assinale a que retrata uma análise correta do aluno. Bom, essa questão, ela trata de referencial. O referencial é um ponto que você leva em consideração como referência para determinar se outro corpo está em movimento ou em repouso em relação a você. O clássico exemplo para a gente entender isso seria esse exemplo da figurinha aqui. Veja bem, esse carinha que está do lado de fora do ônibus, sentado à beira da estrada, ele olhando o ônibus em movimento, ele vai falar assim: o ônibus está em movimento em relação a mim. Porém, esse morro que eu estou sentado, ele está parado em relação a mim. Beleza? Agora imagine a situação. Essa moça aqui, ela olha ele sentado na beira da estrada. Ela vai falar: o rapaz sentado à beira da estrada está em movimento em relação a mim, que estou no ônibus. Porém, ela também pode afirmar que esse carinha aqui está em repouso em relação a ela. Porém, os dois estão em movimento em relação ao rapaz que está do lado de fora. Então, o referencial, ele vai levar em consideração o ponto de referência que você está levando em conta, tá bom? Então, presta atenção no seguinte. Ele falou assim, letra A. A velocidade de todos os meus colegas é nula para todo observador na superfície da Terra. Veja bem, se está todo mundo sentado na carteira na sala de aula, eles só estarão parados, tá? Para todos que estejam parados dentro da sala. Mas se passar alguém de carro, por exemplo, ele vai falar: as pessoas de dentro da sala estão em movimento em relação a mim, que estou dentro do carro. Então, essa alternativa, ela está errada. A letra B fala: eu estou em repouso em relação aos meus colegas. Beleza, está todo mundo sentado dentro da sala, ninguém está se movendo em relação a ninguém. Então, estão todos em repouso. Mas nós estamos em movimento em relação a um observador na superfície da Terra. Aqui está faltando um ponto de referência, não é? Então, a gente pode dizer que essa aqui também está errada, porque se a gente levar em consideração uma pessoa que também esteja sentada ou parada do lado de fora da sala, essa pessoa também está parada em relação às pessoas de dentro da sala. Mas se alguém estiver passando de ônibus, por exemplo, e olhar para dentro da sala, aí ela vai falar: realmente eles estão em movimento. Então, aqui ficou faltando um referencial, tá? Letra C. Como não há repouso absoluto, não há nenhum referencial em relação ao qual nós, estudantes, estejamos em repouso. Está errado. Existe um referencial absoluto? Realmente não existe. Mas eu posso dizer que, em relação a todos de dentro da sala, tá?
eles estão em repouso. Então, por isso que essa aqui também está errada. Letra D. A velocidade do mosquito é a mesma, tanto em relação aos seus colegas, aos meus colegas, quanto em relação ao professor? Errado. Por quê? Porque se os alunos estão parados, né, a velocidade vai ser diferente do que o professor está vendo o mosquito. Então, vai ter a velocidade do mosquito em relação à turma e a velocidade do mosquito em relação ao professor. Então, essa aqui está errada por causa disso. E aí, só pode estar certo a letra E. Vou até marcar. Mesmo para o professor que não para de andar pela sala, seria possível achar um referencial em relação ao qual ele estivesse em repouso. Sim, é possível, né? Porque ele pode olhar para uma caneta que está dentro do bolso da camisa dele e falar: essa caneta está em repouso em relação a mim, apesar de eu estar andando pela sala. É o caso das pessoas sentadas dentro do ônibus. Apesar do ônibus estar em movimento, as pessoas aqui dentro estão paradas uma em relação à outra. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.